3, 2, 1. Estamos aqui novamente para o nosso Vivendo Educação Física Podcast. Eu sou o professor Tiago Medeiros. Eu sou o professor Éricles e hoje o assunto é importante. E aí, professor Tiago, me formei. O que eu faço agora? Agora você ri ou chora. Brincadeiras à parte, meu querido professor Éricles, mas eu creio que passar numa disciplina difícil ali na graduação, né? Uma anatomia da vida, um treinamento esportivo, né? Dependendo da sua área ali, fazer o estágio, fazer o seu TCC é uma coisa difícil. Mas nada se compara ao se formar e ter que se deparar com a questão do mercado de trabalho, né? Então, você ficou os seus 4 anos, alguns mais aí na graduação em Educação Física, e agora chega a hora de realmente você tem que ir lá pagar o seu registro profissional e começar a trabalhar. Mas como construir, desde a minha graduação, com o que eu digo assim, um bom network, demonstrar as minhas capacidades, desenvolver várias habilidades, para que quando eu termine a graduação, eu possa estar, se não empregado, muito bem colocado para conseguir um emprego na minha área. Seja tanto no contexto de autônomo, né, com o personal trainer, ou dentro de alguma empresa, né, dentro de uma academia, dentro de algum clube, dentro de uma escola e assim por diante. Então, o que a gente vai conversar é basicamente sobre isso. Acho que é interessante de início, professor Éricles, nós contarmos também a nossa experiência, né? Como que foi para nós esse momento. Para depois a gente entrar com alguns insights, algumas observações, né? Ou o que a gente imagina que seja interessante desse nosso ouvinte, caso seja estudante, caso esteja aí no seu 4º ano, para que ele possa pensar também e estruturar, né, agora nesse seu início de carreira profissional. Conta para nós, professor Éricles, e aí? Como que foi para você? Como que você planejou isso? Enfim, qual que é a tua história? De acordo com a minha história que eu já contei, eu não lembro, acho que nos primeiros episódios, eu tive alguns momentos diferentes, assim, de estruturação de possibilidades que eu poderia ter depois de formado. Isso é uma coisa que realmente atormenta bastante a gente, porque a gente não faz nem ideia do que vai encontrar lá no campo prático. Metade da graduação, como eu já falei em outro episódio, eu queria ser personal trainer. Então, entrei errado, entrei na licenciatura, mas eu consegui um estágio dentro de uma academia, mesmo estando na licenciatura. Porque lá em Manaus, o curso de bacharelado, eram poucas universidades que ofereciam até um certo tempo, então a gente não tinha profissional suficiente para suprir essa demanda. E o professor licenciado acabava suprindo essa demanda ali dentro da cidade. Então eu consegui um estágio ali desde o primeiro dia de aula dentro de uma academia. Eu já era muito praticante de musculação, então meio que dentro do conhecimento prático eu comecei a trabalhar dentro de uma academia de musculação. E ali eu comecei a ter o contato mais direto com a prática, com o mercado de trabalho. E aí dentro daquilo eu vi que, beleza, eu conseguia desempenhar ali um trabalho prático, e aí eu comecei a meio que desenvolver a minha carreira profissional para quando eu terminasse talvez a minha faculdade ali, eu já tivesse um local para trabalhar. Na época eu pensava em conseguir um estágio numa academia maior, que eu queria ser personal das celebridades, né? E aí até o meio mais ou menos da faculdade eu consegui um estágio numa academia maior. E aí foi quando, na verdade, eu me desiludi um pouco com a área do personal trainer e acabei voltando para dentro da universidade. E dentro da universidade comecei a fazer iniciação científica e aí comecei a trilhar os caminhos voltados para conseguir fazer pós-graduação e também depois ser professor universitário. Então eu tive 2 momentos, que era o momento de ter oportunidade de vivenciar o personal training, que era o que eu queria fazer, então me foquei totalmente para esse lado. E do meio para frente eu comecei a mais ficar preocupado com produção acadêmica para ser professor universitário e também professor de escola, que eram as últimas 2 opções que eu queria ter. Então a estratégia que eu tive para começar a me encaminhar para o mercado de trabalho foi, por meio de estágios, começar a me inserir nesses ambientes para que eu pudesse vivenciar e talvez já fazer esse network para começar a trabalhar. Sim, acho que a maioria de nós aqui, né, começa a ter essa história com estágio, né, igual você falando desde o primeiro dia de aula. Eu vejo acontecer isso aqui muito com os alunos, né,
Principalmente o pessoal que vem do ambiente do bacharel, né? Ou que pensa em seguir o bacharel, que era praticante de musculação ali e já o professor ali da academia falava, já quando você entrar na faculdade lá, já vem aqui que eu vou pegar você como estagiário. Enfim, a minha história também não é muito diferente disso, né? Apesar de que eu ali no primeiro ano de graduação, acho que fazia um primeiro semestre mais ou menos, que eu recebi o convite ali para estagiar num estúdio de personal trainer na época. E era bem interessante assim, né? Porque eram meus veteranos que estagiavam lá e na falta de um profissional me indicaram, né? Me convidaram para estagiar lá também. E na época era na cidade ali assim era o principal estúdio de personal trainer, né? Era aquele movimento. Vocês são jovens, né, galera? Mas ali em 2007 era o boom dos estúdios de personal trainer, né? E daí era lá engraçado que assim, ó, você ficava o seu primeiro mês, se eu não me engano, a mulher lá, a chefe, ela não pagava nada para você. O primeiro mês era só para você aprender o método de trabalhar dentro do estúdio. Depois que você começava a receber. E na época, eu fazia ali... Não era por nenhuma agência de estágio, nem nada, tá, galera? Era direto com o proprietário. Eu fazia das 17h30 às 22h. Era por aí, às 22h30, dava umas 5 horas. Recebia R$100 por mês. Caramba. E foi assim, tipo, foi isso durante, eu acho que os 2 primeiros anos, 2 anos primeiros anos da faculdade, com essa coisa do estúdio de personal. E, ao mesmo tempo, nos finais de semana, eu trabalhava com recreação, né? Então, fazia aquela questão de animação de festa infantil, atividades recreativas, né, em festas infantis, e especificamente trabalhava num resort que tinha a equipe de recreação, né? Então, eu me deslocava, acho que dava 250, 300 quilômetros, eu me deslocava todo final de semana para trabalhar nesse resort. E isso eu fiz até o final da graduação, né? Eu fiz do primeiro semestre, vamos dizer assim, até o último ano de graduação. E caramba, né? Assim, tipo, lógico que para a época, R$100 não era nada, não era, mas era o que supria quase 50% da cota ali que eu tinha de gastos, vamos dizer assim, né, para moradia e tal, né? Esse trabalho com o estágio e com a recreação. E foi essencial em todo esse período, porque eu me focava muito em aprender aquelas coisas. Eu também queria atuar como personal trainer, então, assim, a questão de planejamento de treino, de atendimento ao cliente, eu aprendi dentro desse estúdio com essa pessoa. Nossa, foi assim... Fora da curva que eu aprendi nesse estúdio. E com a recreação, eu aprendi o que é o planejamento de maneira geral. Era um resort muito grande, então, assim, a questão de planejamento, se você queria fazer uma atividade, dependendo da atividade, você tinha que pedir um carrinho de locomoção. Você tinha que levar 15 crianças. Então, tinha que ser muito bem planejado, você tinha que saber falar com as pessoas, você tinha que saber... tinha que levar um lanche, tinha que saber a quantidade do lanche, tinha que saber que precisava avisar um setor, enfim. Caramba, aprendi bastante, assim. Mas vamos de novo, né? O que eu faço, então, se eu me formei? Eu acredito que é o que é a nossa história, né? E tentar trazer essa reflexão também para os ouvintes, que você começa a construir, parece que às vezes até clichê, né? Mas você começa a construir a sua carreira profissional a partir do momento que você pisa dentro da faculdade, que você está matriculado no curso, né? Uhum. Então, desde você saber se apresentar bem, desde vestimenta, desde saber conversar, né? Então essas soft skills também, elas são importantes. E com conhecimento técnico, teórico, né? Vamos dizer assim, o estudar, né? Você sempre vai ter que estar estudando. Mas é desde esse início. Se no primeiro dia de aula você já recebe um convite para ser estagiário, pensa, você tinha a tua visão, às vezes, o seu conhecimento em função de ser praticante, né, professor? Agora você muda totalmente o teu papel. Mudou mesmo. Tem que buscar se enxergar como profissional desde aquele momento. Uhum. Tem essa grande mudança. É bom a gente observar também que o porquê que isso possibilita. Hoje, muito dos estágios, eles condicionam que a gente esteja do terceiro período para frente. Eu vejo muito anúncios que falam, no mínimo o terceiro período. Mas aí, o professor de educação física,
o curso de educação física, por exemplo, ele é muito nutrido dessa questão de conseguir estágio rápido, porque querendo ou não, o estagiário ele acaba sendo uma mão de obra mais barata para as Barato. academias. Sim. Então, a academia, ao invés de colocar, não sei, você precisa de 4 pessoas no salão, ao invés de colocar 4 professores formados, você bota um e bota o resto de estagiário, que sai muito mais barato para a Sim. academia. Então, isso faz com que muitos alunos tenham essa possibilidade de estagiar desde o começo da faculdade. Porque às vezes Uhum. não acontece com outros cursos de graduação, em que às Sim. vezes você tem que passar por um processo seletivo muito grande para conseguir um estágio dentro, sei lá, do direito, para dentro de um estágio dentro de um fórum, dentro de um tribunal. Sim. E apesar de pagar mais, mas esse estágio é mais concorrido e não tem tanto absorção de profissionais como tem a academia com Academia. os alunos de educação física. Então, Uhum. ao meu ver, a galera do bacharelado, lá em Manaus a gente tem o bacharelado que é promoção da saúde e tem o outro que é treinamento esportivo. A Uhum. galera da promoção da saúde é muito absorvida por esses campos, tanto treinamento em locais de Vila Olímpica, natação, Uhum. clubes, né, para natação, clubes Sim. esportivos, academias. Já o pessoal do treinamento esportivo, eles têm uma dificuldade maior de conseguir um estágio, porque quer trabalhar com futebol, quer trabalhar com rendimento, e aí esses campos, às vezes, eles não absorvem o estagiário com Pronto. tanta quantidade quanto o do bacharelado. E aí Da a gente promoção de entra no saúde. cara Aham. da licenciatura. Pô, da licenciatura é muito mais difícil de conseguir, Muito mais porque restrito, né? não é comum as escolas contratarem como se Uhum. fosse aquele, vamos dizer, aquele auxiliar de sala, que algumas Sim. escolas públicas têm, e alguns deles absorvem aquele cara que ainda tá fazendo a licenciatura. Na Sim. educação física não é comum ter. Isso. Então, pelo menos Depende do estado, né? lá no nosso a gente acabava tendo que trabalhar na academia também por ter essa possibilidade na nossa cidade. Mas eram poucas pessoas na minha turma que conseguiam ir para a escola estagiar, até um estágio Sim. numa escola particular, quanto Uhum. no estado. Então, sempre Sim. que a gente discute sobre essas questões de no que é que eu trabalho, como que eu já vou me inserir, o que eu posso fazer para desenvolver, o profissional licenciado ele tem uma dificuldade maior de se inserir no mercado antes do que Sim. os outros profissionais. Ele é limitado pela estrutura ali, né, da contratação, por assim dizer, né? Aqui no Paraná, eu não sei se ainda ocorre, mas teve épocas que o processo tinha um processo seletivo simplificado para professores, né, no estado, Uhum. em que, se eu não me engano, tinha algum critério, assim, que era o aluno também a partir do terceiro semestre, ele conseguia pegar a aula na escola, sabe? Isso é legal. Eu não sei como que são as regras, não sei se acontece ainda, mas eu lembro de ter ocorrido. Mas, logicamente, que eu acho que a absorção para o pessoal e principalmente para o contexto de academia, ela é muito maior, né? É. Então, já vem de... Lógico, a gente tem que ser honesto e enxergar a realidade, né? Muitos dos que estão aqui estão fazendo esses estágios, por exemplo, em academia, por uma questão, pelo menos aqui na minha realidade, é uma questão de, entre aspas, sobrevivência, né? Uhum. Precisa, às vezes, contribuir em casa ou mora sozinho, né? É para sua subsistência. Não, acho que são poucos os que estão fazendo aquele estágio mais com o objetivo, estão recebendo, logicamente, mas que é mais com aquele objetivo também de ter o aprendizado, né? No estágio que aqui a gente chama de estágio não obrigatório, né? O estágio remunerado. Mas, assim, em pensando numa estrutura de com o que eu vou trabalhar assim que eu vou me formar, é um pouco paradoxal nessas questões do estágio, porque você fica os seus 4 anos como estagiário, mas quando você se forma, que é a hora do local de trabalho te contratar, ele não te contrata, né? Porque É. isso fica muito caro, ele te dispensa e contrata um outro estagiário. Então parece que aqui, o que eu vejo dos alunos, uns recém-formados, que é aquilo, vou aproveitar esses 4 anos aqui, quem sabe construir uma boa relação aqui com a academia que eu trabalho para que ele possa me contratar a partir do momento que eu me formar, É. mas que a maioria deles é isso, né? Se formou, um abraço. E lógico, tem aquelas questões que o próprio profissional, ele recém-formado, ele não quer ficar mais naquele ambiente, né? Ele Também. quer trabalhar como personal e assim por diante. Se o cara aproveitou bem esse período, ele construiu já meio que uma clientela enquanto ele era estagiário. O que não é legal, mas acontece bastante, é que por baixo dos panos ali, o estagiário já tá atendendo algumas pessoas como personal, né? Isso é uma questão que eu quero até trazer assim para as discussões da minha disciplina de ética, né? Que é muito bizarro, porque assim, parece que a área ela é conivente, né?
Então, eu não vou falar nem do conselho fiscalizando. Mas nós, como profissionais que construímos a nossa área, nós somos coniventes com isso do estagiário estar ali. Eu sei de alunos meus que hoje estão no 2º ano, mas que já prescrevem treino. Tá? A maioria dos meus colegas de Você tá época de entendendo? estágio Então, acontecia. parece que a própria área é conivente. Quem que é conivente? Desde aí bate em conselho, aí bate dos próprios profissionais que não vão lá denunciar essa situação ou outra, vai de uma construção ética e moral do sujeito, né? Ele não vê problema, porque como a gente brinca, né? Na educação física, assim, é muito difícil você entrar, você matar uma pessoa, né? Você não vai ver, né? Às vezes acontece alguns casos dentro da medicina ou em outras áreas da saúde também, de ter o médico ali que não é formado, enfim. Mas a educação física é um negócio meio bizarro, assim, né? Porque o acesso à informação ela é muito grande, ele, entre aspas, ele é muito simplificado, supostamente é fácil de você prescrever qualquer tipo de treino, principalmente no contexto estético ali, né? E, enfim, você não tem tantas complicações. E acaba ocorrendo isso. Mas, sim, uma construção de uma questão pensando em imparabilidade, ela, ao meu ver, é uma coisa que ainda falta dentro dos próprios eixos de matrizes curriculares, sabe? É uma disciplina que fale sobre competências profissionais a serem desenvolvidas, essa questão mais de gestão para o próprio emprego, essa questão... Eu já vi algumas disciplinas sobre empreendedorismo, mas que trazem um profissional que vem da aula ali, né? Agora estou falando no meu contexto de professor, que traz um cara assim que não está vinculado com a área em si, né? Que não entende a contextualização da área. Entende, às vezes, uma coisa administrativa, que é essencial, lógico, mas que não está ali para fazer com que esse aluno, você que está aqui na graduação, já comece a pensar que, bem, eu estou estagiando, eu estou ganhando, vamos dizer assim, não sei quanto que é a hora, mas enfim, eu ganho R$700 por mês para estagiar. E vamos dizer que na sua situação perfeita, você mora com seus pais ainda, né? E não preciso pagar o aluguel. Caramba, eu tenho R$700 que eu posso sair, fazer minhas festas, eu pago para deslocamento para a faculdade, eu consigo fazer minha refeição ali, não sei. Mas em pensar que a tua empregabilidade também está relacionada ao quanto você investe em você nesse período. É verdade. Né? Ao quanto que você constrói relações ali dentro. Eu lembro que assim que eu me formei, eu tive muita indicação de aluno para ser meu aluno de personal trainer pelos meus professores da graduação. Eu tive um professor até, saudoso professor Gilmar, eu encontro ele até hoje. Ele foi o meu segundo aluno de personal. Ele foi meu professor na graduação. Aí ele sabia que eu estava trabalhando de personal e tal. Ele falou assim: eu jogo futebol e tal, preciso fazer um fortalecimento. Aceita me atender? Comecei a atender ele. Depois atendi as filhas dele, na época eram adolescentes uma relação ainda. De confiança, né? Então, assim, essa construção da minha empregabilidade como autônomo começou na minha graduação, por ter um bom relacionamento com alguns professores, né? Foi por dentro desse estúdio lá eu me aplicar a aprender realmente sobre planificação, sobre planejamento de treino. Foi lá na recreação eu aprender sobre planejamento, né? Então, assim, lógico que quando eu me formei, eu tive a realidade de todos aí, né? Eu parei de ser estagiário, falei ainda pra minha mãe, assim que eu me formei: mãe, agora não precisa mais me mandar dinheiro. PQP, cara, por que eu fiz aquilo? Foram, assim, uns 4 meses, assim, de um perrengue danado. Mas que depois daquilo ali, né, eu consegui ser contratado por uma academia, né, como responsável técnico. Aí tinham alguns alunos de personal trainer, continuava fazendo os trabalhos de recreação aos finais de semana, né? Então, assim, eu tive aquele período ali, assim, de limbo, né? Eu falo isso, né? O período do limbo, né? Me formei, e agora? O que eu faço? Como é que eu reajo? Mas sempre tentando construir essa ideia. Lógico que eu tinha, né? Claramente, né? Eu tinha a ideia de seguir o mestrado e o doutorado e assim por diante, né? E foi o que eu tive como objetivo. Mas eu fiquei ali, né? Depois de formado, fiquei 1 ano e meio ainda atuando em academia e com recreação, né? Mas comecei a construir quando? Lá no meu primeiro semestre. O legal é que tudo isso que você tá falando vai ao encontro do que a gente já vem falando aqui. A gente tá num episódio que beleza, e aí, o que eu faço agora? Se você meio que já vem construindo um pouco de tudo que a gente já falou anteriormente, nos episódios de antes, você meio que vai estar preparado para enfrentar essa dificuldade que vem agora.
Porque Sim. passa pelo ponto de você ser responsável, de você ter estudado, de você cultivar uma boa imagem, de você ter habilidades, soft skills, como a gente falou. Tudo isso Uhum. vai, se você tiver um bom desenvolvimento de todas essas coisas, que são coisas que você desenvolveu ou esperamos que você tenha desenvolvido, ou que você esteja preocupado em desenvolver durante esses 4 anos da graduação, Sim. você não é que você vai deixar de passar o perrengue, mas você vai diminuir a chance de passar por ele, e se você vai passar nele também vai ser menor. Ser mais curto. É aquilo que Acho você que tem muito falou. isso. O seu professor olhava pra você e via, pô, o Thiago eu acho que tem condições de me atender e Sim. ele tem um conhecimento que eu não tenho pra me atender dentro da necessidade que eu tenho. Ah, eu jogo futebol, eu quero Aham. melhorar esses aspectos. O Thiago pode me ajudar. Pô, é o meu Sim. aluno, eu conheço ele, eu vi que ele é responsável. Se você estagiou também dentro do campo que você estagiou, beleza, terminou o estágio. Se você foi um cara muito bom nessa época do estágio, a academia e não puder te absorver, ela com certeza vai te indicar ou vai te mandar para outro lugar. Ou vai ser uma referência, né, para quando pedirem. Aham, Outra isso. coisa que, outra coisa que tem, né, hoje eu, estando no papel de docente, é, muita gente aqui que eu tenho contato da cidade, ex-alunos meus que têm a sua academia e tal, vem me pedir indicação de tanto Profissional. estagiário quanto de recém-formado, sabe? E aquela coisa, galera, quando você tem uma indicação, é assim, ó, a chance de dar certo a sua contratação por vir de uma indicação, ela é muito maior, 90% de né? chance. Porque o que acontece? Essa pessoa que me procurou, ela confia em mim. Aham. Por isso que ela tá me pedindo a indicação. Provavelmente quem eu vai indicar para ela é uma pessoa da minha confiança. Tanto que eu já deixei de indicar vários alunos recentemente, assim, nos últimos 2 anos que eu estou aqui, eu deixei de indicar alunos. Tipo, de falar assim, olha, cara, não vejo ninguém hoje com esse perfil para o que você pede, né? Uhum. Então, assim, e essa construção de uma boa relação com os seus professores durante a graduação não é o que a galera às vezes generaliza e fala, ah, tá puxando o saco do professor. Não tem nada a ver com isso. Confundido com Tem, isso. tem a ver, tem muito mais relação com você mostrar-se interessado em conhecer as pessoas antes de qualquer coisa, sabe? Então é o fato de construir uma relação saudável com seus professores, construir uma relação saudável com seus colegas de turma, né? Uhum. A gente, de novo, né? O mundo é muito pequeno, apesar de parecer grande, o mundo é muito pequeno para as coisas. Principalmente se você tá numa cidade ali que nem aqui, que é 200 mil habitantes. Nossa, é muita gente. Cara, não é nada. Isso daqui todo mundo se conhece. Todo mundo. Se você, de novo, já fica outra dica para que você pense na hora das questões de empregabilidade. Crie boa relação, principalmente em cidades pequenas, porque se você tem algum erro dentro do espaço que você está trabalhando, esse erro vai ser divulgado para as outras empresas, né? Lá em Manaus, que a gente tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, Todo mundo se conhece. todo mundo se conhece. Se tem alguém fez alguma besteira, essa pessoa, todo mundo Vai conhece ficar a pessoa. sabendo. Então, assim, essa questão então, da construção da tua possibilidade de emprego, ela tá aí. Ela tá aí, pisou dentro de sala de aula, tá aí. E lógico, galera, que vocês vão passar por situações de conflito dentro de turma, conflitos durante os períodos de estágio, conflitos com professores e assim por diante. Isso é importante para o amadurecimento. Eu acho que eu sou um exemplo disso, né? Da mesma forma que eu construí boas relações com alguns professores, com outros eu não construí boas relações. E eu senti o Eu também. impacto disso na minha carreira. Depois, quando formado já, e assim por diante. E assim, faz parte, tá? Uhum. Mas assim, de maneira geral, eu tentaria orientar de alguma forma para que vocês tentem construir boas relações sempre. Evitem o máximo de desgaste, seja de algum tipo de conflito, até como eu falei, né? Desde os colegas ali de turma e principalmente com outras pessoas. Tá? Acho que tudo isso também se envolve muito nisso que a gente comenta de construção de soft skills, né? Isso. De habilidade de comunicação, porque, não sei, às vezes chega aluno para mim, ele, né? Mas deu aluno assim, sei lá, nunca conversou comigo durante a graduação inteira. Falei, pô, cara, como é que eu vou te indicar? Sei lá, né? Não sei como é que você é. Uhum. Da mesma forma que eu tenho aluno aqui, cara, que tecnicamente ele é muito bom tecnicamente na área dos esportes e tal. Só que, assim, as questões de relação dele não dá. E, assim, tem um potencial bom, mas precisa ouvir mais e tal. E normalmente quando a gente é jovem, a gente não quer ouvir, né?
Assim, o teu emprego também tá por essas partes, sabe? Procurem pessoas mais gente, mais velhas, procurem ouvir, né, o que elas têm a falar, porque por mais jovem que a gente seja e não queira ouvir, talvez seja importante, né? Não que você vá realizar assim no ato, né, o que a pessoa está falando, mas por um médio prazo, né, um médio e longo prazo, seja importante isso também. Sim. Seja dedicado, se dedique nessas coisas. Porque por mais que você construa uma rede de conexões que possibilitem as oportunidades para você, a confiança que a pessoa passa em lhe indicar por alguma coisa é uma confiança muito, muito significativa, acho que eu posso dizer assim, que, veja, não é fácil indicar ninguém. A pessoa já tem a confiança dessa pessoa e ao você indicar essa pessoa, você bota em jogo a confiança que você tem com essa pessoa por Com indicar essa outra pessoa. pessoa, sim. Então, é muito delicado essa relação em você ter a confiança de falar, vou indicar esse aqui vai resolver o que você precisa. E se ele fizer Sim. uma merda muito grande, você perde uma amizade, perde uma relação, perde essa porta que você tinha aberto. Sim, então lógico que assim, a gente tá falando num ponto de vista de construção de relação principalmente, né? Mas a sua empregabilidade também tá, desde da sua presença, como eu falei, né? Desde a questão da sua imagem, né? Do se vestir bem. Não precisa usar as coisas caras, mas se apresentar bem. Básico, né, galera? Ser pontual, assumir os compromissos e honrar os compromissos. Mas também tá na questão de você ter uma presença em redes sociais, né? Hoje a gente vê tem isso. É básico, acho que isso daí para todo negócio, né? Principalmente você que pensa em atuar de alguma maneira autônoma. Outra questão que tem sobre empregabilidade que eu vejo dos alunos é assim, eles têm um desejo muito grande de ascender na carreira logo, né? Assim que eu me formo, eu já quero estar lá naquele cargo que eu imaginei. Sabe? Me formei, agora se eu ganhar menos de 6 mil... Eu não quero. Deu nada certo. Nada certo, não deu certo, já quero abandonar a carreira. Então, assim, existem coisas que de início elas vão ser mais complexas, tá? E também tem uma outra coisa que eu vejo pela realidade que eu estou. O aluno tem muito desejo de... Eu vou colocar um exemplo aqui. Ele quer ser preparador físico de um clube de futebol, né? Uhum. E ele almeja chegar em uma... Eles têm os alunos que falam, eu quero na Champions League, no Real Madrid. Ele fala e eu acredito, assim, que ele tem esse sonho e, assim, pode ser realizado. Sim. Só que ele quer fazer isso depois de formado daqui de onde ele tá. Então, assim, galera, tentar direto. Ele quer fazer o online. Se você tem esse desejo, galera, vocês têm que entender que vocês têm que sair da tua bolha também, né? Eu queria fazer um mestrado. O mestrado que eu queria não era em Irati, onde eu me formei, Irati, Paraná. Ele era lá em Florianópolis. Eu tive que ir para Florianópolis, tá? Existem coisas que o ambiente que a gente está não vai nos fornecer. E se você deseja muito isso, você precisa procurar esse ambiente que pode te fornecer isso ou não. Eu tinha um amigo de laboratório, eu tenho ainda, eu acho, que ele falava isso, né? Ele queria ser analista de desempenho, o scout ali. E ele sempre falava isso, falava, eu quero ser de clube grande e tudo mais, eu não quero seguir carreira acadêmica, eu quero chegar a ponto de estar num clube grande. E ele viu a vivência do laboratório, a carreira acadêmica, como um meio que ele utilizaria para chegar lá. Então ele foi para Portugal fazer o mestrado, e enquanto isso ele foi fazendo as certificações e, por exemplo, hoje ele é Scout Sub-20 do Braga, que foi campeão nacional agora. Sim. Então ele foi pulando isso, né? Ele fez os cursos dentro do laboratório, ele fez pesquisa com isso, ele começou a estagiar em clubes regionais pequenos, fez o mestrado lá, fez certificação e começou a estagiar em clubes maiores. E hoje ele é campeão nacional em Portugal, no Sub-20, né? Sim. Do Braga. E até vou trazer ele aqui um dia pra conversar com a gente. Então ele tinha aquilo ali fixo e ele traçou ali uma rota que levou ele, digamos, ali pra Europa. Consequentemente, ele sendo um profissional, ele vai escalando isso e quem sabe um dia ele chega lá na Champions League lá. Então é isso, eu acho que assim, quando eu tô vendo agora os meus alunos ali, o quarto ano a maioria são meninas ali, ó, e a gente conversa bastante sobre isso, principalmente pela questão da saúde mental, né, psicologia do esporte ali que eu leciono, e elas têm essa percepção, caramba, e agora, falta 6 meses para eu me graduar e o que eu vou fazer?
Então, eles estão fazendo os estágios obrigatórios, algumas estagiam, né, em academias, assim, né, o estágio que a gente chama aqui, não, o estágio remunerado, né? Mas e aí? E aí, o que construiu até agora para depois disso? Acontece Então, assim, também tem que de entender chegar que nesse momento aí e a pessoa falar, putz, não era isso que eu queria pra mim não também. era isso que eu queria. É muito disso, porque deixar para pensar a tua carreira profissional, o que você quer de emprego nos últimos 6 meses de graduação, galera, viu? Não rola. Para qualquer área não rola. Ou ficar assim naquela coisa, não, eu vou esperar fazer isso para. Logicamente que existem situações em que você precisa dar um tempo, né? Até no sentido de espairecer. Mas se você não tem essa possibilidade, é igual concursos, né? Eu vi aqui algumas alunas fazendo concurso no começo do ano, e uns colegas, nossa, mas vai fazer um concurso diário? Caramba, vou fazer, vou experimentar, vai que eu passo, no ano que vem eu me formo, aí eu vejo. Tá? Uhum. Então não espere que as coisas se findem para daí você pensar no seu próximo objetivo. Isso é importante. Então, Já ver como que as coisas funcionam, ter pelo menos claro, um detalhe ali. Eu tinha um colega na sim. graduação que ele fazia processo para professor substituto ainda na graduação. De novo, se o edital permite, manda bala, né? Uhum. De uma forma ou outra você vai ganhando experiência. E claro, né, pessoal, acho que mais para fechar o pacote mesmo, não precisa nem dizer para vocês que as questões de conseguir uma boa colocação, né, de emprego ou ser bem reconhecido de maneira autônoma, ela faz parte a questão de estar estudando, né? Isso aí acho que é bom a gente reforçar sempre, né? Para alguns pode ser que isso esteja bem entendido, para outros não. Terminar a graduação não significa aquela coisa que os antigos falavam de terminou os estudos. Não existe isso de terminar os estudos. Infelizmente não. Você finalizou uma etapa que é a tua formação profissional. Mas estudar faz parte da sua vida. Tá, em qualquer área. Ah, mas eu me garanto. Caramba, uma hora, alguma coisa do teu meio profissional vai te cobrar e você não vai conseguir sustentar. Uhum. Então, assim, estudar as questões técnicas, né? Elas são essenciais, galera, sempre. E lógico, o que a gente tem tentado divulgar aqui na VF é essa questão do desenvolvimento desse eixo que é o eixo comportamental, né? Então, do bom relacionamento, de novo, da boa imagem, do bom relacionamento, do ter hábitos saudáveis, de rotina, de ser uma pessoa bem apresentável e assim por diante, né? A gente só São quer o todas teu coisas bem. que a gente precisa estar estudando sempre. Professor Erics, por mim é isso. Complementa, finaliza, recados paroquiais. Acho que é isso. Mais uma vez, exclamar aqui que eu não Falou os no recados início. no começo do episódio, né? Vou ter que botar um post-it aqui grudado, falar no começo. Então, muito bom. Eu acho que essas são ótimas recomendações que a gente pode passar para as pessoas. Como eu falei ali, a gente só quer o bem de vocês. A gente tá aqui tentando diminuir os erros que a gente cometeu também durante Sim. a nossa época de graduandos e de hoje profissionais de educação física. A gente também tá ansioso pelo dia que a gente vai poder ter aqui colegas para trocar ideia, colegas que eu digo alunos que estão na graduação ainda, que trazer um pouco, né, do que eles, quais dificuldades que eles passam hoje, se é diferente das que a gente passa também, que a gente passou, na verdade. Então é isso, eu gostaria de agradecer a você que ficou até agora esse momento aqui. Siga nossas redes sociais, Vivendo Educação Física, @VivendoAF no Instagram, Vivendo AF também no YouTube. Lá no YouTube vai ter os nossos vídeos, aqui no nosso bate-papo, aí você vai poder ver o nosso rosto. Gostaria de pedir você para deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, de somente áudio, avalie aqui esse nosso episódio, que ajuda muito para que as plataformas possam jogar o nosso vídeo para outras pessoas. E gostaria de agradecer você que ficou até aqui nesse momento. É isso, muito obrigado. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso Vivendo Educação Física podcast. Valeu!